MCC expulsa a bisavó humilde de casa, mas choro do bebê revela que o segredo era a pequena casa de Dona Elsa, o vilarejo encravado entre colinas suaves, era um refúgio de tempo lento. Ali, o cheiro de café coado misturava-se ao perfume das ervas do quintal, e o tic-tac do relógio de parede parecia ditar o ritmo da vida. Dona Elsa, com seus 70 e poucos anos, e as mãos marcadas por anos de lida na roça e na criação de filhos, assistia de longe ao sofrimento da neta, Ana Lúcia. O mundo de Ana Lúcia era feito de pressa, de telas que brilhavam sem parar, de metas e compromissos que exigiam dela uma energia sem fim. E no centro desse turbilhão, estava Pedrinho, o bisneto de Dona Elsa, um bebê que chorava como se o mundo inteiro estivesse do avesso. Não era um choro de fome simples, nem de cólica passageira. Era um lamento contínuo, rouco, que parecia arrancar a força de quem ouvia. Ana Lúcia, mãe solteira e dedicada, havia tentado de tudo: pediatras renomados, fórmulas importadas, babás especializadas, ruídos brancos, e até os mais modernos balanços automáticos. Nada funcionava. Pedrinho rejeitava o colo apressado, virava o rosto da mamadeira, engasgava com o próprio choro, e ao fim de cada tentativa, parecia ainda mais exausto, mais inconsolável. Dona Elsa ouvia o choro de Pedrinho mesmo de sua casa, que ficava a alguns quarteirões dali. O som chegava até ela como um chamado urgente, uma pontada no peito que a fazia lembrar de seus próprios filhos pequenos, das madrugadas sem sono, dos segredos que só o instinto materno revelava. Suas rugas aprofundavam-se em preocupação. Ela bem que tentava dar um conselho aqui, uma dica ali. Experimenta um chazinho de camomila, minha filha, dizia. Ou talvez um banho de balde com água morninha, como eu fazia com sua mãe. Ana Lúcia, cansada e estressada, sempre respondia com um sorriso forçado: vovó, os médicos dizem que essas coisas não funcionam mais. A gente precisa de ciência, não de simpatia. Dona Elsa, com a sabedoria dos anos, não insistia. Entendia que a pressa da neta a impedia de ver o que os olhos não mostravam. Mas o choro de Pedrinho não respeitava nem ciência, nem simpatia. Ele apenas existia, rasgando o ar, quebrando o silêncio e a paz de quem quer que estivesse por perto. Naquela casa moderna e impecável de Ana Lúcia, tudo parecia sob controle, exceto o que realmente importava: o bem-estar do pequeno Pedrinho. Um dia, a situação chegou ao limite. Ana Lúcia tinha uma reunião crucial, e a babá que cuidava de Pedrinho simplesmente não apareceu. Em desespero, sem ter a quem recorrer, ela ligou para Dona Elsa. Vovó, preciso de um favor enorme. A senhora pode vir ficar com Pedrinho por umas horas, mas por favor, sem essas suas mandingas, viu? É só para ele não ficar sozinho. Dona Elsa sentiu um aperto no peito. Mas a voz de Ana Lúcia denotava um desespero tão genuíno que ela não hesitou. Claro, minha neta, já estou indo. Ela pegou seu xale de lã, presente da falecida avó, e foi, sentindo o peso do compromisso e do amor. Quando chegou, Pedrinho estava aos berros no berço, o rosto vermelho, os bracinhos se debatendo, o corpo pequeno tremendo de tanto chorar. A mamadeira intocada jazia ao lado. Dona Elsa observou por alguns segundos, sentindo a própria pele formigar com o som do desespero do bebê. Seu instinto falava mais alto que qualquer promessa. Ela sabia qual era o seu lugar naquela casa e no mundo moderno da neta, mas havia choros que não pedem permissão, e limites que o coração de avó empurrava sem que a razão autorizasse. Dona Elsa respirou fundo, fechou a porta do quarto devagar, trazendo consigo um silêncio íntimo e acolhedor. Aproximou-se do berço, estendeu as mãos enrugadas, e com uma delicadeza que só a experiência ensina, pegou Pedrinho no colo. O corpo quente e tenso do bebê se aninhou contra ela automaticamente. O choro diminuiu, mas não cessou. Dona Elsa começou a cantarolar baixinho uma melodia antiga, daquelas que sua mãe cantava para ela,
e balançou o corpinho de Pedrinho no ritmo suave de uma ciranda imaginária. O cheiro de ervas secas que exalava de seu chale pareceu envolver o bebê num abraço. Devagar, o corpo pequeno foi relaxando, os soluços rarearam, a respiração ficou mais lenta. Em poucos minutos, Pedrinho dormia profundamente, aninhado no colo de Dona Elsa, com a mãozinha fechada no chale de lã, como se tivesse encontrado o porto seguro que tanto procurava. Dona Elsa sentiu as lágrimas subirem aos olhos, um misto de alívio e uma estranha tristeza. Ela sabia o que havia feito. Sabia que havia cruzado uma linha invisível. Mas o instinto materno, aquele que a acompanhava por toda a vida, simplesmente não a deixou fazer diferente. Com cuidado extremo, colocou Pedrinho de volta no berço. Ele não acordou. Cobriu-o com o cobertor fino e recuou, olhando para o bebê adormecido como um milagre. O quarto estava em silêncio, um silêncio diferente, um silêncio de paz. Ela respirou fundo, enxugando uma lágrima teimosa, e saiu do quarto, sentindo o peso da escolha que havia feito. Ana Lúcia chegou em casa algumas horas depois, exausta, mas com a mente já pensando no próximo pediatra, na próxima fórmula. Entrou em silêncio e notou a paz incomum. Vovó, ela chamou, receosa. Dona Elsa estava na cozinha, organizando a louça que Ana Lúcia havia deixado, com a mesma discrição de sempre. O Pedrinho, ele está dormindo. A voz de Ana Lúcia era de surpresa, quase descrença. Dona Elsa assentiu com a cabeça. Ana Lúcia foi até o quarto do filho e o encontrou dormindo profundamente, um sono que ela não via há dias. Voltou à cozinha com o semblante fechado. A gratidão lutava com a raiva. A senhora fez alguma coisa, não fez? A voz era fria, cortante. Dona Elsa levantou o olhar. Ele estava chorando muito, minha neta. Muito. Ana Lúcia respirou fundo, a raiva vencendo. Eu disse para a senhora não fazer. Eu não quero que meu filho seja submetido a essas coisas que não têm comprovação. A senhora passou de todos os limites. Dona Elsa não argumentou, apenas assentiu, sentindo o gosto amargo da humilhação. Eu sei, minha neta, me desculpe. Eu acho melhor a senhora ir embora, vovó. E por um tempo, é melhor não vir mais. Eu vou dar um jeito. O silêncio pesou na cozinha. Dona Elsa pegou sua bolsa simples, ajeitou o chale e saiu sem olhar para trás, com o coração partido, mas a alma tranquila por ter seguido o seu instinto. No dia seguinte, o choro de Pedrinho voltou, mais alto, mais desesperado do que nunca. Ana Lúcia tentou de tudo, mas nada funcionava. Os médicos sugeriram internação para investigação. Em casa, o vazio deixado por Dona Elsa era um buraco que nenhuma modernidade podia preencher. Ana Lúcia andava pela casa como um fantasma, ouvindo o lamento do filho, vendo a mamadeira intocada, lembrando-se da paz que o colo da avó havia trazido. A culpa a esmagava. Naquela noite, Pedrinho chorou até perder o fôlego. Ana Lúcia, sentada na beira do berço, sentiu o desespero mais profundo que já havia experimentado. Em meio às lágrimas, uma imagem se impôs. Dona Elsa, serena, com Pedrinho dormindo no colo. O orgulho, o medo do julgamento, as crenças modernas, tudo desmoronou diante do amor e da dor. Ela pegou o telefone, as mãos tremendo. Ligou para a avó. A voz de Dona Elsa, do outro lado da linha, era calma, sem mágoa. Alô, vovó? Ana Lúcia começou, a voz embargada. Eu preciso de ajuda. Houve um pequeno silêncio. O Pedrinho, ele não para de chorar. E eu não sei o que fazer. A senhora estava certa. Eu preciso de você. Dona Elsa respirou fundo. Estou indo, minha filha. Devagar, com calma. Quando Dona Elsa chegou, Ana Lúcia a esperava na porta, com os olhos vermelhos e a postura derrotada. Obrigada, vovó. Eu sinto muito. Dona Elsa apenas a abraçou, um abraço apertado que parecia curar as feridas da alma. Juntas, elas entraram no quarto de Pedrinho. O choro do bebê era um som familiar,
Mas agora Ana Lúcia ouvia de forma diferente. Não como um problema a ser resolvido, mas como um pedido a ser compreendido. Dona Elsa pegou Pedrinho no colo novamente, e o choro diminuiu. Não é só fome, minha neta. Dona Elsa disse, com a voz suave, é cansaço acumulado, é busca por carinho, é necessidade de sentir que alguém fica. Ela ensinou Ana Lúcia a balançar o bebê devagar, a cantarolar as cantigas antigas, a fazer um chazinho calmante com as ervas do quintal, a simplesmente ficar em silêncio, presente. Não era sobre mandingas, era sobre uma sabedoria ancestral, um cuidado humano que o dinheiro e a ciência, por vezes, esquecem. Aos poucos, Pedrinho começou a dormir melhor, a mamar com mais tranquilidade, a sorrir. Ana Lúcia, antes orgulhosa de sua independência, aprendeu a humildade de pedir ajuda, a valorizar o legado de sua avó. Dona Elsa não foi recontratada como babá, nem se tornou uma solução fixa, mas seu lugar na família foi reestabelecido e exaltado. Ela era a guardiã de uma sabedoria que acalmava não apenas Pedrinho, mas também o coração de sua neta. A casa de Ana Lúcia, antes dominada pelo choro, tornou-se um lar onde a presença e o afeto eram as verdadeiras moedas. E Dona Elsa, com suas mãos calejadas e seu olhar sereno, sorria. O tempo havia lhe dado o reconhecimento tardio que merecia. E agora eu quero saber de você. Você acha que Dona Elsa ultrapassou um limite, ou fez exatamente o que precisava ser feito? No lugar da Ana Lúcia, você teria aceitado e tentado entender a situação, ou afastaria Dona Elsa? Comenta aqui embaixo o que você teria feito no lugar dela e o que essa história te fez sentir. E aproveita para me contar de qual cidade você está nos acompanhando. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. E compartilha esse vídeo com alguém especial. Obrigado por ficar até o final. Até a próxima história.